A eleição de 2026 promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. De um lado, Lula tentando manter apoio com a economia no centro do debate. Do outro, a direita tentando voltar ao poder com um novo nome forte. Mas afinal, quem realmente tem mais chance de ganhar? E o que pode virar essa eleição até o último momento? E aí, galera do canal, hoje a gente vai tirar uma dúvida, né? Porque é ano de eleição e tá bem polarizado. Isso é uma pesquisa aí que o filho do Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, tá à frente do Lula. Então a gente vai procurar entender o que que anda acontecendo. Mas e aí, será que o Flávio Bolsonaro tem essa força para ganhar do Lula, já que o pai dele não conseguiu? Tá bem polarizado e a gente vai entender isso tudo que vocês já viram aí com a minha IA, a Marília. Vambora, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta: Marília, o que tu acha da pesquisa que mostra o Flávio Bolsonaro na frente do Lula? Aí ela respondeu, direto: se uma pesquisa mostra Flávio Bolsonaro à frente do Lula, isso não é a verdade absoluta do eleitorado, é só um retrato daquela amostra naquele momento. Aqui vai o que isso realmente significa. Pesquisas variam muito. Uma pesquisa é um recorte de pessoas entrevistadas, feito em um momento específico, influenciado por clima político, notícias do dia, eventos recentes. Uma pesquisa pode mostrar Flávio na frente hoje e semanas depois Lula na frente. Isso é normal. 2. Muitos cenários estão empatados tecnicamente. Quando os números estão muito perto, eles entram na margem de erro. Isso quer dizer que, tecnicamente, não dá para dizer um está mesmo na frente. Espera aí, galera, deixa eu colocar até um avião passando aqui. Colocar o meu protetor. Pode ser tudo dentro do erro da amostra. O que pode puxar um candidato na pesquisa? Flávio pode aparecer bem por base de apoio fiel do Bolsonaro, rejeição a Lula em alguns grupos, polarização alta, mobilização no norte e sul. Lula pode liderar porque tem base consolidada no Nordeste, voto de esquerda tradicional, memória de políticas sociais. Pesquisas não garantem resultado. Pesquisa mostra intenção de voto agora, não resultado final. Historicamente, eleitor muda de ideia, segundo turno muda cenário, alianças importam, eventos inesperados mexem com a opinião. Minha leitura honesta: pesquisa mostrando Flávio Bolsonaro na frente é sinal de que a disputa está acirrada. Não significa que ele vai ganhar. Pesquisa não é profecia. Se for um segundo turno Flávio x Lula versus o Lula, o resultado depende mais de quem captura o centro, quem reduz rejeição, quem aparece melhor nos debates, economia e sensação de futuro. Resumo seco para print ou argumentar. Uma pesquisa pode mostrar Flávio na frente hoje, não garante vitória, pode estar dentro da margem de erro, é um retrato momentâneo, não destino da eleição. Aí eu perguntei, né, para ela, e quem tem esses requisitos? Quem captura o centro, quem reduz rejeição, quem aparece melhor nos debates, economia e sensação de futuro? Aí ela respondeu, boa pergunta, vamos frio e estratégico sem torcida. Quem captura o centro? Hoje, Lula tem mais facilidade institucional, alianças amplas, diálogo com o centro político tradicional. Flávio depende muito do eleitorado bolsonarista raiz. Para capturar o centro, ele teria que moderar discurso. Vantagem leve, Lula, pela experiência e alianças. Quem reduz rejeição? Lula já tem uma rejeição alta consolidada há anos. Flávio herda parte da rejeição do sobrenome Bolsonaro. Aqui é empate difícil. Quem errar menos na campanha leva vantagem. Quem aparecer melhor em debates, Lula é experiente, sabe falar com massa e improvisar. Flávio é mais técnico, menos carismático que o pai. Carismático que o pai. Em palco nacional, hoje Lula tem mais domínio retórico. Economia e sensação de futuro. Esse é o fator decisivo. Se inflação estiver controlada, emprego ok, consumo reagindo, favorece Lula. Se custo de vida apertar, desemprego subir, sensação de estagnação, favorece a oposição Flávio. Resumo estratégico. Hoje, olhando o cenário frio, Lula tem vantagem em estrutura e centro. Flávio depende muito de desgaste econômico. Eleição seria apertada, a economia decide mais que o discurso. No Brasil, eleição não se ganha só na ideologia, se ganha no bolso. Aí, se tu quiser, eu te digo qual é o maior risco eleitoral pro Lula e qual é pro Flávio. Aí eu coloquei quero. Ela, bora analisar fria e estratégica. Bora a análise fria e estratégica. Maior risco eleitoral para o Lula. Economia no bolso. Se alimento subir, energia subir, combustível subir, desemprego aumentar, a narrativa vira. Prometeu melhorar e não melhorou.
cansaço de polarização. Parte do eleitor pode querer algo novo. Rejeição consolidada. Lula já tem eleitor que nunca vota nele. Isso limita teto. Resumo do risco. Lula. Se a economia escorregar, Lula perde o centro. Maior risco eleitoral para o Flávio Bolsonaro. Alta rejeição do sobrenome. Ele carrega o peso do bolsonarismo raiz. Isso mobiliza a base, mas afasta centro. Falta de carisma nacional. Ele não tem o mesmo apelo popular do pai. Discurso muito ideológico. Se ficar só na pauta identitária e não falar de economia real, perde moderado. Resumo do Flávio. Se não conquistar o centro, fica limitado à base fiel. Quem tem o risco maior hoje? Flávio tem mais dificuldade estrutural, mas Lula depende mais da economia. No Brasil, eleição é 70% economia, 30% emoção e rejeição. Se o bolso estiver ok, governo ganha. Se apertar, a oposição cresce. Se tu quiser, eu te faço um cenário hipotético de segundo turno com porcentagem estimada. Eu coloquei quero. Aí ela, beleza. Cenário hipotético frio. Considerando a eleição hoje com base em comportamento histórico do eleitor brasileiro. Segundo turno, Lula versus Flávio Bolsonaro. Cenário 1. Economia estável, inflação controlada. Lula 51 a 53, Flávio 47 a 49. Motivo. Centro tende a manter quem está no poder se o bolso não estiver apertado. Lula segura Nordeste, mas parte da classe média moderada. Cenário 2. Economia piora, preço sobe, desemprego cresce. Flávio 50 a 52. Lula 48 a 50. Motivo. Eleição vira plebiscito econômico. Voto de protesto cresce. Cenário 3. Empate técnico com campanha agressiva. 50 versus 50 dentro da margem. Decisão no detalhe. Debate final. Escândalo de última hora. Mobilização digital. Variável mais importante. Rejeição. Quem estiver menor rejeição líquida na reta final leva. Leitura estratégica honesta. Hoje, estruturalmente, Lula entra com leve vantagem, mas não é confortável. Se a economia oscilar, vira. No Brasil, eleição é decidida nos últimos 3 meses. Se tu quiser... Aí eu pergunto aqui para ela, em porcentagem, quem tu acha que tem chances de levar a eleição? Aí ela, vou responder com probabilidade estimada, não torcida. Se a eleição fosse hoje o cenário Lula versus Flávio Bolsonaro, Lula 55% de chance de vitória, Flávio Bolsonaro é 45% de chance. Por quê? Lula tem vantagem estrutural, base consolidada, mais alianças, mais experiência. Flávio ainda precisa provar força nacional própria, mas se a economia piorar, esse 55 igual 45 pode virar 48 igual traço 52 rápido. Isso não é previsão fixa, é fotografia do momento mais padrão histórico brasileiro. No Brasil, 6 meses mudam eleição. Se tu quiser, eu te digo qual evento poderia virar esse jogo de vez. Aí eu coloquei quero. Bora, aqui estão eventos que poderiam virar o jogo de vez para qualquer lado. Vira a favor do Lula. Economia melhora visivelmente, inflação cai, especialmente alimentos. Emprego sobe, juros começam a cair. Sensação de tá melhorando, segura o centro. Aliança forte ao centro-direita. Amplia a base e reduz medo de radicalização. Erro grave do adversário. Escândalo, fala desastrosa ou crise interna no partido rival. Vira a favor do Flávio. Piora no bolso, altas de preços, combustível, desemprego sobe. Eleição vira plebiscito econômico. Unificação total da direita. Base bolsonarista mais centro-direita fecham com ele. Escândalo forte envolvendo o governo. Algo que quebre confiança do eleitor moderado. Fator decisivo. Economia principal. Rejeição líquida na reta final. Debate mais narrativa dominante nos últimos 60 dias. Resumo C. Se o bolso estiver ok, Lula é favorito. Se apertar, a oposição cresce rápido. No Brasil, a eleição decide no último trimestre. Aí eu perguntei para ela, né? Mas tu acha que a economia está indo mal? Ela é direta e honesta. A economia do Brasil não está indo mal de forma catastrófica, mas também não está bombando. Ela está num lugar meio no meio. Aqui está uma leitura fria e factual. Situação econômica atual 2026. Pontos positivos. Inflação está mais controlada que há alguns anos. Emprego formal tem sinais de estabilidade ou leve recuperação. Algumas cadeias produtivas mostram crescimento. Pontos em atenção. Desemprego ainda não caiu de forma forte para todos. Preço de alimento e energia sente volatilidade global. Juros ainda estão em patamares que pesam no crédito e no consumo. Renda real está estagnada para grande parte da população. Riscos. Se o cenário internacional azedar, guerras, commodities, dólar, isso pressiona combustível, energia e custo de vida. Sem crescimento forte de produtividade, faturamento e investimento, a economia fica no gasto mínimo.
Minha avaliação sincera. Não está ruim como em crise profunda, mas também não há sensação clara de melhora rápida no bolso da maioria. Mas, para muita gente, o dia a dia ainda está apertado. Ou seja, não está ótimo, não está desmoronando. Está num equilíbrio instável, um tropeção para cá e vira problema maior. O que importa para o eleitor vota mais com sensação no bolso do que com número técnico. Então a pergunta real é: tu sentes que está mais fácil pagar comida, aluguel, transporte mês a mês? Se a resposta for não, a economia vai mal aos olhos do eleitor. Se for sim, a economia vai bem. Resumo, para print, a economia brasileira hoje é estável, mas não está gerando melhora de sensação no bolso da maioria. Não está ruim de despejar voto, mas também não está ótima para garantir uma vitória tranquila. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado explicado para vocês, né? E é isso, galera. Até a próxima, viu?